Salve, salve, santistas depressivos nesta quarta-feira de todo o Brasil e de todo o mundo. Eu sou o Rafa, falo aí sobre esse pós-jogo de Santos 0, Atlético Goianiense 1. Um jogo aí lamentável, uma chance que o Santos perde que não dá para explicar. O Santos vindo de 12 partidas, né, sem perder, perdendo em casa para o Atlético Goianiense, que estava sem técnico. O Santos sim jogou com muitos desfalques, mas que partida aí pro técnico Cuca, nosso professor Beludo. Somos todos aí adeptos do estivalismo. Não temos como reclamar muito aí do trabalho do Cuca no geral, né? Chegou com um time muito mal. Foi excelente fora de campo. Conseguiu algumas muitas melhoras dentro de campo. Mas hoje é uma partida que, na minha opinião, é toda na conta do Cuca, assim. Foi muito, muito mal na escalação, nas mexidas. Um time que não fez sentido. Faltou coerência pro Cuca. Então, muito difícil aí assistir uma partida dessa, né? O Palmeiras perdeu. A gente ganhando poderia ter aberto 5 pontos do Palmeiras. O Fluminense tá ganhando, não sei quanto que vai terminar o jogo aí do Fluminense com o Galo. Mas a gente poderia ou continuar junto do Fluminense, ou se o Fluminense acabar não ganhando, passar o Fluminense e ir pro G4. E a gente perde uma oportunidade dessa. Um Santos que não ganha, parece que não ganha dentro de casa nesse brasileiro. Desempenho melhor muitas vezes fora de casa do que em casa. E que lamentável, assim, lamentável. É uma escalação que já, assim, uma escalação que vai virar meme. Daqui a anos a gente vai compartilhar essa escalação, igual a gente compartilhou algumas de 2008, de 2013. Assim, Pará no meio de campo, Arthur Gomes no meio de campo, né? Por que tal colocar um meio de campo no meio de campo, né, Cuca? Ao invés de ficar improvisando lateral, improvisando atacante, né, no meio de campo. Então, vamos falar aí dos jogadores um pouco para ir falando mais sobre o jogo. O Santos jogou meio que com 4-2-3-1, que era uma mistura de 4-2-4. Uma dupla de volantes para ser que nem era o Pituca e o Jobson, era o Pituca e o Pará. Coitado do Pituca, que tinha que armar esse time sozinho. Pituca se matando em campo para fazer tudo. Acho que é um que não é culpado aí por essa derrota e que foi totalmente sobrecarregado. Tomou o terceiro amarelo, inclusive, e não vai jogar o próximo jogo. Aí a frente era como se tivesse uma linha com três, né? Uma linha que tinha o Lucas Braga, tinha o Jean Mota e tinha o Arthur Gomes. O Lucas Braga às vezes indo pelo meio, às vezes pela direita. Não acertou um domínio em nenhum deles, não acertou um domínio pela esquerda, não acertou um domínio pela direita, nem pelo meio. É um cara que corre já meio caindo. Ele, né, a gente já ressaltou isso, né? Ele não fez base, não tem divisão de base. E é um cara que não consegue dar um passe. É muito fraco, muito fraco. Então, péssima partida dele também. O Arthur Gomes jogando um pouco de meia mais recuado, mas também, cara, muito mal, muito mal. Começou até ligado no jogo, acertando uma bola ou outra, uns cruzamentos. Começou sendo nosso cara da bola parada, mas terminou fazendo mais uma péssima partida, dando driblar na hora que não é pra driblar, aí na hora que não que é pra driblar ou pra tentar um passe, ele cruza e muito mal. E aí o Caio Jorge isolado na frente. O Caio Jorge que se movimentou bastante no começo do jogo, deu opções, mas sumiu da partida, principalmente no segundo tempo. Quando teve chance, teve uma furada horrorosa também. Acho que o esquema matou ele, mas ele também foi mal. Teve a oportunidade de dar pelo menos um chute na direção do gol ali, uma bola que sobrou para ele e ele furou. E aí vamos aqui, deixa eu ver se eu já falei de todo mundo aqui. João Paulo, né? Fala da zaga, né? Zaga não falei. Estreia do Laércio. Laércio começou bem até, passando segurança. Mas aí teve um lance ridículo no segundo tempo, que o jogador do Atlético Goianiense deu um empurrãozinho no peito dele. Ele caiu com a mão no rosto, fingindo que tinha sido agredido, ainda em tempos de VAR. Assim, ridículo, ridículo. Não é algo que espero que a gente não veja nunca mais do Laércio. Espero que ele seja um bom zagueiro. Ele mostrou qualidade no primeiro tempo, em alguns lances do segundo.
Ainda tá fora de forma, é a primeira partida dele aí em bastante tempo. Mas esse lance especificamente me deixou bem puto vendo o jogo. E também teve um lance no final que, sei lá se ele foi cabecear, foi matar no peito, que ele quase entregou também no final uma bola pro Atlético Goianiense. Teve ainda uma outra bola que ele quase entregou, na verdade, que ele tentou sair jogando meio estranho. Então o time do Santos, assim, sério, ninguém merece uma quarta-feira à noite ver um jogo desse. Perder pro Atlético Goianiense em casa. O Luan Pérez foi uma partida razoável, não teve culpa no gol. É, e ele tentou armar a equipe algumas vezes, mas sem sucesso também. O Madison, eu não tinha falado dele ainda, né? O Madison ele fez um lateral bem ofensivo e era o cara mais efetivo assim do nosso ataque. É o cara que quando a bola aérea vem para a direção dele, ele vai conseguir pegar na bola, nem que seja para dar uma raspadinha. Inclusive a jogada que o Marcos Leonardo perdeu um gol incrível no final. A jogada quem passou para ele foi o Madison. Reflete todo mundo. Foi o Giamota, né? Giamota não fez um primeiro tempo, desculpa, um primeiro tempo ruim. O Giamota estava bastante aberto pela esquerda, caindo às vezes pelo meio, mas conseguiu fazer uma jogadinha ou outra. Não acho que era para ele ter saído no intervalo, acho que esse já foi também um erro do Cuca. O Cuca escalou um time sem meio campo e insistiu, né? Insistiu quando ele foi botar o Lucas Lourenço no intervalo. Ele tirou justamente o Giamota, que era o outro meia que estava jogando. Então tem aqui até as substituições anotadas. Primeiro ele tirou o Giamota para colocar o Lucas Lourenço. Então legal que entrou o Lucas Lourenço. Queria que ele tivesse começado inclusive como titular. Mas não tem como entrar assim no lugar do Giamota. A gente continuou sem meio, né? Ele mudou os jogadores, mudou duas peças. Mas manteve o esquema que não estava dando em nada. Aí depois ele fez duas mudanças de uma vez. Ele tirou o Lucas Braga para colocar o Thailson e o Arthur Gomes para colocar o Marcos Leonardo. Ou seja, mais uma vez 6 por meia dúzia Braga pro Thailson. E aí ele tirou o Arthur Gomes, que era um meia, meio atacante, que às vezes era meia, às vezes era ponta, mal nas duas. E entrou o Marcos Leonardo. E a gente foi com dois centroavantes, um de 17 anos, um de 18. Ficamos com o Thailson aberto de um lado. E, cara, muito mal o time, muito mal. E aí o Cuca começou a colocar os meio-campos que ele não colocou durante a partida, que não deu chance alguma ao longo do campeonato para resolver esse problema de estar sem meio-campo dele. Então, no meio do segundo tempo, ele foi, tirou o Caio Jorge e botou o Anderson Ceará, depois tirou o Pará para entrar o Sandri. E das mudanças que não surtiram efeito nenhum, se bobear até pioraram ainda mais o time. Muito mal mesmo o Cuca. Não deu para entender o objetivo dele com essa escalação e nem com essas mudanças. Mas vamos dar um crédito aí pro professor Beludo. Lógico, o Santos vai ser outro time quando for jogar nas próximas rodadas. Vai ter a volta do Soteldo. Tem que ressaltar, Soteldo não jogou uma partida antes de ir para a seleção que daria para ele ter jogado. Depois, na seleção da Venezuela, dos dois jogos, ele não jogou o primeiro. O segundo jogo jogou 20 e poucos minutos. O Everton do Grêmio, né? Ele jogou ontem pela seleção, jogou hoje pelo Grêmio. E o Soteldo, lógico, também ele não jogou no Brasil. O Santos não tem grana para pagar avião para ele. Mas tem que voltar com tudo. Tem que voltar dando raça, tem que voltar dando a vida. Porque tá perdendo muito jogo. Acho que tá. Eu tô querendo ver mais do Soteldo aí. Mas aí agora a gente volta para a questão de sempre, né? Muito difícil a gente cobrar os jogadores, a gente cobrar o Cuca, sendo que a gente é um clube caloteiro. Tem melhorado aí com a entrada do Orlando Rolo depois do afastamento do Pérez, mas é difícil de cobrar, né? Os jogadores, todo mundo tem de grana para receber, técnico tem que lidar com isso tudo. Então todos eles ainda têm crédito pelo que estão fazendo esse ano. Vai ser uma partida lamentável, lamentável, principalmente pelo Cuca. Acho que não tem mais a falar, acho que já me estendi demais. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de seguir o Santos Depressivo também no Instagram e no Facebook. E é isso aí, tudo pelo Santos, que venham melhores jogos nas próximas rodadas.